Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, antes de mais nada, tu já sabe que esse episódio tá diferente, a mesa tá cheia por aqui, mas não esquece, curte, compartilha, comenta, dá o teu like, envia para quem tu conhece, envia para quem é do mercado imobiliário, para engajar e realmente transformar o mercado imobiliário de Brusque, trazendo informação, conhecimento e, claro, todo mundo vem junto. Gente, antes, espera, eu sei que tu tá ansioso, mas tem também os nossos patrocinadores que eu não posso esquecer, a W Urbanizadora, a Roso Empreendimentos e a HB Administradora de Condomínios. Bora lá, olha só, uma pessoa me deu uma ideia, foi genial, do nada um dia me apareceu uma mensagem no WhatsApp, tive uma ideia pra ti. Por que que tu não junta uma galera, assim, uns gestores pra falar isso, aquilo, assim? Cara, sensacional essa ideia. E óbvio que eu trouxe a seleção, literalmente, de gerentes comerciais aqui de Brusque, que estão do nosso lado todo dia e bora fazendo acontecer e que ajudam literalmente em muitas negociações, dando aquele suporte, aquela viradinha de chave que faltava muitas vezes para concluir uma negociação. Então eu trouxe 3 nomes aqui, meus amigos, que são referência para te ver quando o produto, quando a visão e o propósito, eu junto todo mundo, independente de construtora, porque todo mundo tem a mesma ideia, transformar e melhorar o mercado imobiliário de Brusque. Senhoras e senhores, pega esse time de peso, tá? Moura da NH Empreendimentos, o Joey da TH Empreendimentos e o Rafa da CRF. Meus amigos, tá pesada essa mesa hoje, tá? Meninos, muito obrigada por toparem participar, para conversar, trocar essa ideia, porque eu sei que muita gente quer ouvir também de vocês, quer ver o lado do gerente comercial também, até o próprio cliente, muitas vezes da construtora, que escuta o nosso pod, deixa eu ver como é que é o lado do gerente. Às vezes o pessoal fala, né? O gerente comercial é de boa, é só receber a proposta. E tem muito mais por trás, né? E todos vocês, em algum momento, já foram ferramenta para mim também em alguma negociação, que eu sempre pensei, me dá uma ajuda aí. Não, deixa comigo que eu dou um jeito. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, já fica aqui o meu agradecimento para os 3, porque realmente, se eu não tivesse recebido um suporte de vocês, visto a dedicação de vocês, vocês também não estariam aqui na mesa hoje comigo. Então, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem pra gente, corretor no mercado imobiliário, viu? O Pedra, Papel e Tesoura, para ver quem vai começar a responder. Acho que o Rafa. Vai lá, Rafa. Vamos lá. Rafa, obrigada, tá? Um prazer mesmo. Tô tentando trazer esse cara, gente. Tá tempo já, tá? Brigadão. Eu que agradeço. Gente, peraí. Me conta, Rafa, preciso saber como que tu começou aí no mercado imobiliário. Era uma pretensão tua, depois eu vou ouvir de cada um, mas quem é o Rafa antes de ser o gerente comercial da CRF? Como que tu chegou até a gerência comercial? Conta aí a tua história. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, né? Foi difícil, mas eu trouxe ele pra cá, tá, gente? Exato. Tô um tempo aí pra gente bater um papo. É isso aí. Minha vida na construção civil ou no mercado imobiliário começou há 18 anos atrás. Caramba! Caí de paraquedas, né? Eu ainda na faculdade de administração de empresas, ingressei no setor financeiro, num grande banco, num banco internacional. Fiz uma entrevista para atuar numa agência e passei nessa entrevista e uma outra gestora do setor imobiliário dessa instituição financeira me chamou para trabalhar nessa outra posição. Posição de negócios imobiliários pessoa física do Banco Santander. Trabalhei durante 12 anos, morando em Porto Alegre, eu sou gaúcho, morando em Porto Alegre ainda. E o que eu fazia? Eu cuidava da outra ponta. Fazia o processo de financiamento habitacional. Então, o cliente, pessoa física, buscava o apoio do Santander, buscava aprovar um crédito, e eu fazia essa operação. Fui galgando, fui crescendo, né? Assumi gerências, enfim. E, por último, nos últimos 7 anos dentro do Santander, eu fazia
estava na posição de gerente comercial pessoa jurídica. O que era isso? Eu fazia operações para construtoras, para grandes construtoras. Então, eu viajava desde Pelotas, a Chapecó, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, região de Porto Alegre, e viajava muito para cá também. Eu era responsável por esse produto, era gerente regional desse produto, né? Uhum. E viajava muito para cá, para Santa Catarina. Naquela época, o Rio Grande do Sul entrando numa crise, os negócios estavam crescendo mais aqui, e 70% da minha carteira estava aqui em Santa Catarina. Então, viajava muito para a região de Itajaí, Joinville, Florianópolis, enfim. E... Aconteceu de eu vir para cá, vim morar para cá. Uhum. Conversando em Brusque? Não, eu moro hoje em Itajaí. Né? Conheço bastante o mercado de Brusque. Mas moro em Itajaí. Me mudei vai fazer 9 anos agora em julho. E na pandemia ainda. É verdade, né? Eu acho que tu entrou na construtora na pandemia, em 2020, entrei na CRF, conheci através de uma pessoa em comum. Eu ia dizer, como é que lá de Itajaí tu veio Carlos, pra cá? Estava trabalhando em home office na pandemia. Assim, home office não é para mim. Não, nem para mim, rapaz. Tem como. E aí, fiz um cadastro no LinkedIn. Atualizei meu LinkedIn. Eu nunca tinha tido um LinkedIn, eu acho. Eu criei alguma coisa e nunca tinha atualizado. Atualizei, no outro dia conheci a CRF. Tinha uma posição de gestor comercial ali. Caraca, no LinkedIn eles colocaram? LinkedIn, através do LinkedIn. E através de uma pessoa, né, que nos encontramos através do LinkedIn. Uhum. E aí conversei com o Carlos, conheci o Carlos Roberto Fischer, né, que dá nome à CRF, nosso CEO. Conheci a Jordana também, a nossa diretora de arquitetura, diretora-geral. E... Cara, deu muito match, né? Ficamos ali muito perfil. 2 meses conversando, deu match, foi uma decisão bem acertada, né? Então, eu atuava antes do outro lado da mesa, no setor financeiro de negócios imobiliários. Trabalhei durante 12 anos, óbvio, analisava como era uma operação que emprestava dinheiro para construtoras, grandes construtoras, eu analisava todo o processo. Analisava o mercado, analisava... o bairro, aquilo que iria fazer sentido ou não naquele bairro, se o lançamento seria vendável, enfim. Então, na CRF eu não caí de paraquedas. Eu caí de paraquedas lá no início, né, do mercado imobiliário, através do Banco Santander. Eu fiz uma entrevista para um setor, acabei caindo em outro, né? Graças a Deus, é o que eu amo fazer, trabalhar com negócios imobiliários. Se encontrou. Enfim, e tô há 6 anos aí, fechando 6 anos agora, esse ano, trabalhando na posição de gestor comercial da CRF. E tô muito feliz. E eu digo que o gestor tem que ter o perfil da construtora, né? E a gente vê certinho como deu essa liga muito... Match, né? Tudo, assim, a presença, o perfil, a forma de comunicação, de se posicionar, assim, mais calmo, mais centrado, que era o que a gente tava falando antes, né? Não, eu tenho que ser pai. E então vai muito do perfil também, né? Moura, o homem que deu a ideia para juntar essa galera, tá? Do nada, só um plim no telefone, assim, o que o Moura quer? Tive uma ideia. Moura, conta um pouquinho da tua história também. Quem não conhece esse cara aí no mercado imobiliário, tá meio desatualizado. Agiliza aí. Jéssica, agradecer o teu convite, né? E dizer que em 2014 eu iniciei no mercado imobiliário. Eu um tosse, deixa eu começar Aí. Ô, Jéssica, agradecer o teu convite, né? Eu que tô bem feliz de estar aqui presente nesse evento que eu te dei ajuda, né? Deu ajuda, literalmente gostei. E em 2014 eu iniciei num currículo para a antiga Jumanioto Imóveis. Eu mandei um currículo e me convidaram para ser captador. Eu fui captador durante 3, 4 meses lá. E tu era o que antes? Antes, trabalhei eu rodei Brusque. Fui motoboy, trabalhei na van, trabalhei cestão. Eu rodei Brusque. Caraca. E daí, nessa entrevista com o Denis, né? Ele acabou me contratando. 6 meses depois, começou formado em gestão financeira, me botou de financeiro. E após 1 ano, eu assumi todo o financeiro da Jumanioto quando ela mudou lá pro Maluche, né? Ela trocou a Sacipane. E nesse meio do caminho eu fiquei de financeiro e eu vi como os corretores vendiam, trabalhavam e era aquela fase boa do Minha Casa Minha Vida. Então eu falei, eu quero ser corretor também.
Em 2017, minha filha nasceu, eu tomei a decisão de virar corretor. Nasceu, tudo certo, vou virar corretor. Aí iniciei minha jornada na Planifique daí. Olha. Aí eu fiquei lá até a pandemia. Tu não chegou a ser corretor nas Manioto? Não cheguei a ser corretor na Manioto. Então eu acabei virando corretor na Planifique, que eu trabalhei com a Karine na Manioto. E daí na Planifique eu fiquei até 2020. Aí na pandemia também home office não sirvo para ficar em casa. Difícil. É horrível ficar dentro de casa, trabalhar de home office. E dali para frente, daí depois eu fiquei na Planifique até 2022. Fui corretor autônomo. Fiz algumas permutas e daí eu recebi um convite, um convite não, que nem o Rafa, uma indicação para ir numa imobiliária. Cara, tens que ir para essa imobiliária. Eu trabalhei um dia. Que é na Atlas. O Carlinho sabe. Carlinho. Eu falei, Carlinho, eu só não vou trabalhar contigo porque eu mandei uma mensagem pro Neomar para nós conversar sobre uma proposta comercial se ele me ligar. E o Neomar disse no primeiro dia assim, não vai dar agora. E tá bom. Eu apertei a mão do Carlinho e fui trabalhar. No outro dia o Neomar mandou uma mensagem, seu Diego, aquela tua ideia tá de pé ainda? Eu disse, tá. E dali pra frente começou o casamento, né? O meu já dura pouco tempo, né? O Rafa dura 6, o meu dura 1 ano, né? Mas é bem se tu falasse, assim, o comercial ele tem que ser a cara da empresa, assim. Então acaba que quando tu começa a falar, eu comecei a analisar o Rafa, ele é bem o estilo do seu Carlos, eu sou bem o estilo do Neomar, do Neomi. Lá tem 3 sócios, né? Então eu não consigo pegar os 3 sócios, mas assim, a gente vê que acabou com essa tua comparação é a verdade ali. Não adianta, porque senão não dá liga, dá atrito, né? Liga, é isso aí. E a gente pode também criar um pouco da identidade da empresa, né? Exato. A empresa tem a cultura, os donos têm uma cultura, e a gente, como profissional, a gente pode adotar essa cultura, né? E acaba sendo o espelho daquilo que os donos, né? Os proprietários, enfim, pensam da gente, né? Precisam que a gente seja, né? Porque aí tudo comunica a mesma coisa, né? Isso. Imagina, o seu Carlos CRF, toda, né? Também calma, centrado, enfim. Vai pegar um louco lá do Minha Casa Minha Vida e é hoje, não casa, né? Não, como nós conversamos no off ali, né, Jéssica? A gente tava conversando ali. Eu acordo cedo, então 5 horas da manhã eu já começo a mandar mensagem pro Neomar, o que nós temos de agenda com o corretor, e vai indo durante o dia, e quando a gente pensa, durante a noite eles pararam. Não, tá deitado na cama, se vê uma proposta, já liga pro outro. Então, assim, a gente não para. Na verdade, nossa função é igual do corretor, é estar fazendo a aproximação o mais rápido possível, mas também entendendo a gestão que é dentro da construtora, né? Então, assim, é a cara de um, focinho do outro, a gente do outro, né? Então, o comercial e o dono, eles têm que conversar a mesma língua, senão não dá o casamento. Até porque tem a proposta, por exemplo, vai passar uma proposta. Às vezes você já sabe, não, o Neomar não vai aceitar isso. Não, eu sei que não adianta nem eu passar isso daqui, vamos ir ajustando. Isso ajuda também a agilizar a negociação, né? Faz parte da gestão e como muda, né? De empresa para empresa. Lá na CRF, eu já não gosto muito de acionar o Carlos, né, para seja qualquer que seja o tema, né, durante o dia. Ele vai lá na empresa, passa lá enfim, para entender o que tem do dia, né, as demandas, enfim, propostas, a parte financeira, na parte comercial, enfim. E eu já, por cultura, né, por entender o que ele gosta, como funciona, eu já sempre direciono para a conversa pessoalmente. Então, tudo aquilo que a gente vai absorver na tarde ou na manhã de um dia, eu espero e converso com ele pessoalmente. Então, a gente não fica trocando muita figurinha por mensagem, né? E tá tudo certo, não tô dizendo que tá equivocado, né? Eu já meio doida já. Só no a gente acaba, como ele tem uma indústria, né? E acaba não acionando ele assim a todo momento. A não ser que seja uma coisa mais gritante, aquela cliente, ou o cliente, enfim, ou o corretor que, preciso dar esse retorno um pouco mais rápido, aí liga, manda mensagem, enfim. Mas como muda, né? Muda, né? É a cultura da empresa. Não, até pro corretor entender que nem sempre ele vai ter a resposta na hora que ele quer, né? Tu precisas ter este feeling que tu vais conversar com ele, porque ele tá fora da empresa, né? Então, eu tô próximo, então eu consigo mais rápido, às vezes, ter uma resposta, ou também não consigo, porque às vezes estou em reunião e tu não consegue ter esse acesso, né? Então, assim, às vezes a gente tá ali assim, aguenta um pouquinho, eles pensam que nós estamos fazendo contraproposta, cozinhando, não. É que nós precisamos ter essa conversa, né? Justo.
E o nosso grande cantor, nosso grande cantor aqui, vai tocar no meu casamento, já sabe, né? Só falta mulher agora. Quando que vai ser? Só falta mulher. Ah, tá, porque eu quero ser convidado. Falta um pequeno detalhe. Mas bota a data. Realidade e sonho pra acontecer, tá vendo só? Bota a data aí, ó. Meu grande amigo Joey. E aí, meus queridos, tudo certo? E aí, meus amigos? O do nada, o vozeirão, né? O vozeirão. Pô, Jéssica, obrigado pelo convite, achei bem legal. Sempre acompanhei já desde quando eu comecei no mercado imobiliário, que é até um pouco do que eu vou falar agora. Eu sou músico há 25 anos, já trabalhei na área comercial, já piquei um pouco a cidade, igual o Moura, já trabalhei com muita coisa. E trabalhei meu último emprego antes do mercado imobiliário foi na Hyper Software, trabalhei no comercial, depois fui para a controladoria, onde eu exercia uma função de analista financeiro, mas junto com uma proposta comercial também. Aham. E em 2022 eu me desliguei da empresa, estava trabalhando só com música, e em 2024 eu fui tocar o evento de comemoração das vendas do Benjamin, da Território. Eu estava lá no Z, e chamei o Jordan, que era meu amigo pessoal, e falei, pô, tu que conhece um monte de empresa, e tu conhece alguma empresa de tecnologia que tá precisando, quero voltar para o mercado, no comercial. Só que eu pedi para o setor de tecnologia, que era o que eu tinha experiência mais recente. Aí ele e o Marcos se olharam e disseram, cara, acho que faz sentido para algo que a gente tem aí pela frente e tal, vamos conversar. Eu disse, tá bom. Acabei de tocar, fui pro varandão lá com os corretores todos. E ele começou, cara, o que tu acha do Joey lá, não sei, lá, o que tu acha, cara, pô, faz sentido. Porque o que eu falei pro Jordan? A minha experiência comercial, ela é muito focada em relacionamento, desde sempre. Não só dos parceiros que a gente prospectava na época de hiper ou de cliente, mas também dentro da equipe como um todo. A parte de relacionamento real, assim. Aí ele só, Joey, vamos tomar um café lá em casa e vamos ver qual é. Me apresentou a proposta, falou, ó, a gente vai ter um lançamento na Minati, o Lovari, para quem lembra na época, e a gente precisa de um cara com o teu perfil, que é o cara para realmente manter essa proximidade com os corretores, criar essa rede de relacionamento, porque a gente está fazendo um lançamento grandioso, é o maior lançamento da história da Minati, a gente precisa disso. Então, eu até às vezes me considero um gerente comercial, mas mais um gerente de relacionamento. Eu sou mais... Talvez vocês acharem de perfil, eu talvez não tenha um perfil tão igual ao da TH. Mas tu tem um lado... Camaleão. Eu tô aprendendo, eu tô absorvendo a forma que a TH trabalha. Eu tô lá dentro do escritório diariamente, a gente faz reuniões semanais, a gente faz semanal para tratar os assuntos. O que é muito pontual, eu espero voltar pro escritório, como eu tô sempre lá para tentar tratar, negociação, propostas. E recebi agora o convite da TH. Nesse meio tempo eu fiquei como corretor na Atlas também, porque na época eu falei pro Carlinho, ó, eu quero um novo desafio, quero voltar a ser comercial em outra construtora. Ele falou, cara, enquanto isso fica aqui. Aí eu fiquei ali, e ele foi uma das pessoas que fez o lobby para eu ir pra TH também. Recebi o aval do Sérgio Germano, que foi para mim talvez o sinal mais... Caramba! Gritante, assim. Eu fui num Conecta, sentei com o Sérgio, o seu Lúcio sentou. Quando o seu Lúcio sentou, ele falou pro seu Lúcio assim, ó, deixa eu botar esse cara aqui. O Sérgio da Júlio? O Sérgio. Esse é lenda, esse é lenda. Esse é o gestor dos gestores, seu Sérgio, né? Foi o melhor carimbo que eu podia ter ganho, assim, de que zerou o game, né? Ali pra mim. Eu lembro que, história muito rápida, no lançamento do Arboa, eu tava sentado lá no cinema, o Sérgio tava sentado são 3 blocos de cadeira, um bloco depois. Ele levantou, veio me cumprimentar, quando eu estiquei a mão, ele tirou a mão, me abraçou. Falou assim, ó, a gente tá com saudade de ti. Em casa eu chorei igual uma criança com a minha mulher, porque eu sentia falta daquilo ali, aquele ambiente de lançamento, do contato. Todo mundo que me via, só tais aí, eu não tava. Então ali me deu mais um norte do que eu sei fazer isso, entendeu? Que massa. Recebi o convite da TH, porque a gente vai ter novidades nos próximos meses, e já tô nesse meio tempo conhecendo cada vez mais de perto a construtora, a forma de trabalhar, o tipo de produto, a missão e a forma com que eles trabalham. E nesse meio tempo eu já estou trazendo a rede de relacionamento que eu criei lá atrás, junto comigo para cá. Então hoje eu estou nesse novo desafio, vamos chamar de desafio. Lógico, sempre é. Sempre é um desafio, é uma missão. Missão é mais bonito. Desafio parece que é muito difícil, mas é justo, boa.
Então, de músico a comercial, eu caí muito de paraquedas. Foi de paraquedas. Eu fui Literalmente, né? Eu fui tocar e saí com o emprego. Saí com o emprego e... Né? Tipo, um novo emprego do Neida. Do nada, eu não conhecia nada do mercado imobiliário, confesso pra vocês, antes de trabalhar. Aí na época eu lembro que eu falei pro Jornal, cara, me manda tudo que tu tiver de podcast, material pra eu ver, pra eu estudar, pra eu aprender sobre o mercado. Pra ir pegando o negócio. Assim, Em uma semana eu fui, tomei um café com o Minati, apertamos a mão, comecei e fiquei lá. Foram 10 meses, foi o período de lançamento. Exato. E eu acho que não é nem só pelo perfil, às vezes é a complementação também de alguma coisa que falta na empresa. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito comercial, eu não me vejo, talvez, em numa posição de ser a gerente comercial de uma construtora. Vocês acham que ela não é comercial? Não, fala pouco, né? Eu não sou comercial. Não, pera lá. Eu não me vejo como gerente, ok, não sou comercial. Não, peraí. Assim, eu não me vejo uma gerente comercial, okay. porque Bom, eu gosto... Porque comercial você é muito. Muito. Mas eu sou daquele... Vamos vender, vamos fazer acontecer, vamos pra cima. Eu não sou muito desse bater papo, puxar, trazer a pessoa pra perto. Eu só... Tu quer? Então vem cá, eu tô aqui pra te ajudar. Mas aquele... O namoro, né? Tipo, não esquece de mim. Pô, eu tenho que tomar um cafezinho lá com tal pessoa pra ela não esquecer. Eu não tenho paciência pra isso. E aí o meu pai tá entrando na corretagem. Eu já falei pra ele, Charles, a conversa, o comercial é contigo. BO pra resolver o propósito, manda pra cá. Mas é legal isso. O quê? Complementa um o outro, esse sabe? movimento é legal. Eu gosto muito de dizer que, quando faço o teu pai, eu conheci essa semana ali, né? É meio que um time de futebol, cada um tem sua função, entendeu? Exato. Então, assim, às vezes eu não tenho o perfil de ser um gestor, né? Eu tenho um perfil de ser mais comercial, aproximar as partes, trazer o corretor para dentro da construtora. Então, esse é o jogo nosso, né? Tá perto do corretor, o corretor tá perto. E porque ele também quer estar perto do dono, né? Ele também quer tomar um café com o Rafa e com o Carlos. Ele não quer tomar só com o Rafa. Aí o Carlos atender, ele vai dizer, ele vai chegar e vai dizer pra ele assim, tomei um café com o Carlos da CRF. Então assim, a gente vê muito disso, assim, às vezes a pessoa acha que é só o Neumar dono da NH. Existe o Neumir e existe o Nelton, são 3 irmãos. Então assim, quando tu acaba contando a história, ele sai de lá e ele compartilha essa história também, né? Então tu traz ele para próximo da realidade da outra empresa, né? Nós temos Areias e temos a Terraplanagem, tu acaba trazendo ele para uma outra realidade. E tu me corrige se eu tô errado, a NH não tinha comercial. Eu ia falar isso agora. A NAT não tinha comercial, a TH não tinha comercial. A CRF, acho que era a única que anteriormente já teve um comercial, né? Tinha uma pessoa lá, tinha uma posição, essa posição acho que teve uns 2 antes de eu sentar na cadeira. E deixa eu até perguntar pra vocês uma coisa que surgiu agora com a fala do Moura. Por exemplo, a TH nunca teve o comercial, a NH também não. Vocês sentiram alguma barreira do corretor de tipo, poxa, não vou mais negociar com o seu Lúcio. Poxa, não vou mais negociar. Teoricamente, não vou mais negociar, mas é como se sentiram a barreira de algum corretor de achar que, em vez de ser uma ferramenta de auxílio, pro corretor vocês iriam ser alguém que é tipo, pô, agora eu não negocio mais com o dono, o Moura vai parar a proposta minha. Ou tu sentiu isso, Rafa, por exemplo? Entrou um comercial novo, a galera não vai querer, já vai querer ir direto com o seu Carlos, alguma coisa assim. Vocês sentiram essa... Começar com quem não teve comercial ainda? Eu acho que assim, ó, o que até o seu Lúcio, eles falaram e os corretores falaram, que é bom agora ter alguém como comercial por conta de ficar um pouco mais próximo. Né? E o que eu acho que os donos precisam ter também? Essa distância um pouco dessa parte, para ele não ser, às vezes, o cara do não ser o cara, vamos ver. Ele ser o bom e o ruim. Ele vai ser mais o relacionamento mesmo. Vamos dar um exemplo, Luciano Hang, ele é o cara mais que ele aparece, ele é o dono da van. A parte de resolver, quem tem que resolver, ele tem os gerentes dele para resolver cada parte do papel. Então, ao contrário da resistência, talvez a gente consiga ter um pouco mais de aproximação entre as pontas. Não tiveram essa resistência não teve. A galera aceitou super bem. Pelo menos num primeiro momento, todo mundo como eu falei, a TH tá aprendendo a ter o comercial e eu tô aprendendo a CTH, só que do mercado, os corretores sempre foram muito receptivos. Acredito que... Eu acho que o corretor entende como comercial ser um braço do corretor lá dentro também. Porque eu acho que
o comercial, ele tem 3 clientes. A construtora, o corretor e o cliente. É como se eu tivesse 3 filhos. Eu tenho que cuidar dos 3. Tenho que dar amor para os 3 e fazer o melhor para os 3. É mais ou menos essa analogia. Então, eu acho que o corretor ele se sente um pouco mais guardado quando ele tem um comercial lá dentro, por conta do relacionamento. Eu penso igual a ti, Joey. E eu complemento com o seguinte, e até fica uma dica para os corretores, né? Quando o corretor ele entende que precisa ter essa sinergia com o comercial, com o gestor, com o gerente, com o consultor, enfim, ele entende que o gerente da empresa ele é um braço para ajudar ele, né? Por exemplo, o corretor ele precisa entender que ele é generalista. Ele vai entender um pouquinho do produto da TH, ele vai entender um pouquinho do produto da NH, de outras empresas da cidade, do Minha Casa Minha Vida, enfim. Quem é o especialista do produto da CRF é o Rafael, é o Joey na TH, Diego na NH. Enfim, quando o corretor entende isso, que a gente é um braço para ajudar ele muito na parte da venda, do atendimento em si, ele vai ter mais sucesso. Ele vai ficar mais tranquilo para vender um produto de médio padrão, de alto padrão, perfeito. Enfim. E até porque tem o corretor que ele atende o Minha Casa Minha Vida, ele não está no alto padrão, e às vezes ele diz assim, eu quero atender o alto padrão. Não é que ele não tem competência, mas ele não tem o conhecimento do produto, que nem o Rafa falou, né? Então acaba que, tipo assim, ele precisa muito dessa ferramenta. Então, assim, se ele saber usar, vai ficar mais fácil para ele fechar o negócio no final. Sim. Porque nós estamos ali para ajudar, ninguém está para atrapalhar. Cirúrgico. Né? Uhum. Então, assim, a gente vai pegar um momento certo ali da negociação. O time certo, sabe? De olhar para o cliente, porque tu estás numa posição diferente do corretor com o cliente. Tu consegue dar um passo para trás e assistir a negociação, a conversa, entendeu? Então, tu consegues entender o seguinte, a dor desse cliente não é o meu apartamento, a dor dele é a área de lazer, então eu preciso trabalhar com ele a área de lazer com esse cliente, demonstrar o valor do meu produto através disso. Aí é onde nós vamos ajudar o corretor a trazer a proposta. Tu vai ter mais frieza, né? Exato. Tipo, literalmente tu sai, fora, né? Tu olha de fora, porque às vezes o corretor ele precisa, sei lá, pagar o cartão de crédito, o aluguel, e ele tá muito emocionado para aquela venda sair, às vezes ele tá fazendo aquela pressão, que aí tu vai aquele toque. Segura. Tira o pé um pouquinho, que ele vai voltar. Faz total sentido. Eu tenho certeza que todos nós 3 já tivemos essa situação. A gente tá na mesa negociando cliente, corretor, e tu entender que o cliente estava com uma dorzinha, que talvez, se tá só com o corretor disse, vou ver até chegar em mim, que vai ver se é possível. E volta, o cliente esfriou, deitou a cabeça no travesseiro. Então, se tu tá ali na hora e tu entende o que é possível na negociação ou na apresentação, tu consegue elucidar a dúvida mais rápido, e é esse start, às vezes, para a assinatura de contrato. Então, isso que tu falou é perfeito. O corretor, ele não vai saber nunca tudo sobre tudo, porque a capilaridade, a oferta é muito grande. Então, a não ser que ele pense assim, não, vou trabalhar com hiperfoco, vou ficar 2 meses focado num produto de uma construtora, vou patrocinar ali e vou focar só nisso. Aí, realmente, vai conhecer até de acabamento. Cara, mas eu acho que ainda não chega no feeling do coisa. Porque o gerente comercial vai dizer assim, não, isso aqui, ó, sei lá, essas... Tomada. Vou dar um exemplo que foi recentemente uma situação nossa. A construtora, ela faz um volume, ela sempre vai comprar muitas vezes direto com uma distribuidora, enfim. Eu não vou saber que eles compram direto com tal pessoa, qualquer... Tu fala com o gerente, não, é que a gente compra em volume da distribuidora tal, direto da empresa tal. É muita mais propriedade, claro, né, do que a gente em todos os aspectos. Então, por mais que tu fique 2 meses ali, tu não vai ter o feeling, assim. Eu acho que é muito, muito dentro disso. E uma lição, assim, ou algo que vocês se recordem que marcou vocês na gerência comercial. De tipo assim, esse dia eu fui, dei show, ajudei, foi uma coisa que eu aprendi também. Eu tipo, isso aqui eu fiz uma errada que eu nunca mais vou esquecer. Alguma coisa que tenha marcado vocês na gerência comercial. Essa é pra fazer pensar. Eu posso dizer que essa semana eu tive uma dessa, né? O corretor tinha uma proposta de um cliente e falou assim, vamos comigo lá no cliente? Eu disse, vamos lá no cliente. E nós fomos ter lá numa negociação, tipo, eu queria evoluir. E fui evoluindo, fui acelerando a negociação, a conversa,
Pegas o carro, pego, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, nós fomos se ajustando. E ele deu a entender que estava fechado o negócio, apertamos as mãos e fomos embora. E daí, o que acontece? Tu precisa validar a proposta. O carro na FIP, ele vale a FIP? Né? Vamos consultar o mercado, o que ele vale. Não, ele vale a FIP, pode pegar. Não, esse carro não vale a FIP, tem que pegar um pouquinho abaixo. E nós validamos tudo, fomos falar com o cliente, né? E daí, nessa conversa, a gente viu que o cliente estava recuando já. Tu entendeu? E daí eu falei pra ele, sabe qual é o problema? Nós aceleramos, parece que eu quero vender pra ele, não é ele que quer comprar de mim. Entendesse? Então, tipo assim, eu falei pra ele assim, tá bom pra ti assim? Tá. Então ficou aquele negócio, nem tu nem eu. Nós cedemos 2, né? E eu falei pra ele, um aprendizado, nunca devemos demonstrar maior interesse. Então o corretor, geralmente, ele tem mais interesse em vender, às vezes, do que o comprador em comprar. Verdade, então às vezes, a gente tem que analisar isso, porque a gente demonstra muito, ele vai dizer, a Jéssica quer me vender qualquer coisa. Não, é que a Jéssica tá trabalhando pra vender, porque ela viu o potencial no negócio, e tu tá querendo vender mais do que o cliente comprar. E às vezes também vai muito do que a gente falou em off, do perfil. A gente já tem o perfil mais colérico, de tipo, não, que a gente tava falando antes em off aqui, gente. Uma pergunta que eu fiz pra eles, né? A realidade possível agora ou sonho? E eu e o Moura respondendo, agora. E o Rafa e o Joey com o sonho, com data, eu não me recordo mais ao certo. Mas claramente 2 perfis totalmente diferentes. Eu e o Moura colérico, sanguíneo total pra ontem. Já o Rafa, analítico, o Joey também, não, racional, analítico, e vai muito do cliente isso também, né? Sim. Nessa história de foco e que tu falou, Jéssica, acho que um dos, não sei se é erro, assim, se eu posso tratar isso como erro, mas pensando em assertividade, né? Depois a gente acaba vendo o que a gente deixou de ser assertivo no passado. Quando eu entrei há 6 anos atrás na CRF, o que eu fiz? Eu queria contar para todo mundo que a CRF estava ali, que eu era o gestor comercial da CRF. Então fiz visitas praticamente todas as imobiliárias da cidade. Conversei com quase todos os corretores. E ficava matutando comigo mesmo. Cara, porra, por que uma imobiliária lá de determinado... volume, determinado bairro, enfim, não vende CRF? Por quê? Pô, o produto aqui é um produto com valor agregado, a comissão é uma comissão atrativa, 5% de uma comissão, de um valor é X, ou 5% de Minha Casa Minha Vida. E eu quis abraçar esse mundo todo, né? E aí trazia muitos corretores para dentro do jogo, queria trazer muito eles para dentro do jogo. Só que assim, é questão de perfil. Tem corretor que tem um perfil mais para determinado padrão de produto. E tá tudo certo. É foco dele. Então, eu acho que eu deixei de ter assertividade quando eu quis abraçar todos, né? Não que a CRF não atenda a todos, pelo amor de Deus, né? A gente quer que todos nos visitem, passem lá para tomar um café comigo, enfim. Mas nem todos podem, ou melhor, nem todos acabam focando. Nem todos querem focar no produto que a CRF vende. É assim como... E tá tudo certo. Assim como o corretor também, né, Rafa? O corretor que quer vender de tudo, ele não vai conseguir ter a propriedade quando tu chega. Hoje a gente tá aqui com 3 construtoras de alto padrão. Pô, se tu não tem conhecimento, se tu não tem a base, se tu não tem informação e tu vai vender um pouquinho de cada, não vai ter gerente comercial que vai te ajudar se tu não transmitir pro cliente que tu sabe o que tu tá fazendo também, né? Vender, todos são capazes, todos têm clientes para isso, mas a gente entende que existem perfis e perfis. Exatamente. Assim como também tem gente que não é para ser o meu cliente. Um exemplo, né? Pô, o cliente que vai querer começar a barganhar, desconto e tal. E primeiro quer ver um monte de imóvel sem me abrir a realidade dele. Condição, poxa, uma das primeiras perguntas que a gente, como corretor, vocês já foram corretor, tá na vivência, o Rafa passou pela parte bancária. Tu precisa entender o potencial do cliente. Claro. Seja tu gestor ou tu seja corretor. Se o cara não te passa essa informação, já não é um cliente, por exemplo, para mim, porque eu não vou conseguir e tá tudo bem. Às vezes ele vai pegar um corretor que, não, vamos lá, ver se dá certo, deu, se não... Também não é um cliente que muitas vezes vai ter o perfil de compra de um imóvel de alto padrão, por exemplo, né? Vocês já tiveram
do outro lado do corretor. Qual é a maior diferença que vocês sentem? Porque tem muita gente que acha que eu daria um baita de um gerente. Pô, por que o Neumar não me coloca ali como gerente? E não é totalmente diferente tu ser um gestor e tu ser um corretor. Qual que foi a maior mudança assim, que vocês sentiram da corretagem para a gestão? Para mim, eu fiz o caminho meio que inverso, né? Eu fui gestor, aí fui corretor, agora voltei a ser gestor. O que eu acho que é, pelo menos a minha dor, é justamente a capilaridade. É muita oferta. Como eu fiquei menos de um ano como corretor, eu não sabia para onde ir, qual seria o meu foco. Será que eu vou para o alto padrão? Será que eu vou para a planta? Será que eu vou para Minha Casa Minha Vida? Eu consegui vender um de cada. Só que um de cada. Eu não consegui performar no Minha Casa Minha Vida, performar no planta, performar no pronto. Eu vendi um pouco de cada coisa, mas eu tive essa dificuldade de entender qual que seria o meu caminho. No mesmo tempo que eu estive na imobiliária, teve um corretor que entrou lá, que ele foi muito ferrenho no Minha Casa Minha Vida, e teve mês que ele vendeu 10 Minha Casa Minha Vida. Só que ele se especializou muito nisso ali. O fato de eu ter estado um tempo como corretor me ajudou a ver um pouco melhor o que eu já via como comercial na minha primeira experiência, para eu entender ainda mais o lado do corretor. E eu consegui entender ainda mais o quanto um comercial pode ajudar na ponta, na venda. Em muitos casos, eu senti falta desse apoio. De ter realmente... Porque o cliente ele se sente muito até prestigiado. Pô, vou te levar para ser atendido pelo cara que trabalha lá na construtora. O cara que está com o nome no peito. Então, o cliente se sente privilegiado e prestigiado também. E eu vendi de construtora que não tem comercial e eu senti um pouco essa... Não chega a ser uma barreira, mas essa distância, sabe? A distância não é nem barreira, é distância. É a distância. Barreira não existe, é a distância realmente, assim, não ter essa ponta. Então, deu para perceber a importância do papel do comercial e os desafios que um corretor tem. Da mesma forma que eu entendo muito hoje que não é fácil para o corretor muita gente acha que tá lá ganhando um monte de dinheiro. Não, cara. Corretor sua, sol a sol, é trabalho. O corretor não pode pegar férias. Se ele ficar uma semana sem trabalhar, atrasa 2 meses do trabalho dele. Pior. E também percebi que para ser gerente comercial, não necessariamente tu é um bom corretor, nem vice-versa. Nem vice-versa. Nem vice-versa. Às vezes, que é o mesmo mundo. Às vezes tu bota um corretor que é campeão de venda dentro da imobiliária para ser gestor, tu perde um bom vendedor e ainda adquire um péssimo gestor, né? Eu fui corretor primeiro, depois eu virei gestor, né? Então, tipo assim, eu demorei um pouquinho para entender que o gerente comercial, naquela época tinha pouco, acho que tinha o Rafa e mais uma outra consultora que tinha, né? Agora que o pessoal começou a investir nesse... É verdade. No quesito comercial, né? Então acaba que... Verdade, acho que só a CRF. A CRF e a Morato, eu acho só. É verdade. Então tu não acabava olhando para ele como uma ferramenta para te ajudar. Tu olhava para ele assim, pô, esse cara tá me atrasando, por que ele não faz? Por que ele não aceita essa proposta, entendeu? E tu não chegava e dizia assim, Rafa, pô, como é que eu vou fazer para nós vender isso aí, né? Usar como uma ferramenta, ó, se o teu cliente ceder aqui, eu cedo aqui, né? Então daí quando tu vira o comercial, tu começa a ver que tipo assim, ó, foi uma das conversas que eu e o Neumar tivemos, assim, ó, tu não és mais vendedor. Então assim, tu não é mais jogador de futebol, quando tu se aposenta, tu és o técnico agora. Tu tens que gerir aquele pessoal. Como performar, não sei, é um aprendizado todo dia, né? Então quem já vem de uma escola é diferente assim de comercial, né? Agora quem virou, ele tá todo dia aprendendo. Tipo, eu não tenho vergonha de dizer assim, Rafa, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, porque eu não vejo nenhum que tá nessa mesa como meu concorrente, eu vejo como meus parceiros. Isso aí. Porque nossos clientes são os corretores, então assim, nós somos parceiros, nós não estamos lá disputando, né? Então assim, pô, o que tu fizesse que deu certo? Às vezes uma dica de um livro, nós temos uma reunião do núcleo dos construtores, nós trocamos bastante ideia outro dia, né? Então assim, é para isso que serve, né? Pra gente não ter barreiras. E esse podcast quebra mais uma vez, né? Tu conhece 3 construtoras que na teoria tem produtos que concorrem, mas não são concorrentes. Tenho certeza que se os donos ligarem para tomar um café, eles vão tomar. É bem isso. Vou complementar o que tu tá falando, dessa questão do vendedor. Eu costumo dizer que o vendedor, ele olha o faturamento. E o gestor comercial, ele olha o lucro líquido. O vendedor, ele quer fazer a venda. Vendi, mais o número, quantidade, valor. E o gestor não, ele olha a margem, o lucro líquido, quanto que vai sobrar lá no final.
a famosa última linha, né? Uhum. Então tem essa diferença. Talvez o corretor, por conta de outros fatores, enfim, que ele tem no dia a dia dele, ele acaba não olhando muito para isso. Porque tudo tem um porquê dentro de uma construtora. No mercado em geral, uma construtora não é diferente, né? Por que aquele produto... Por que a tabela foi feita naquele preço? Por que o metro quadrado está assim? Por que foi feito em tantas vezes? Por que é tanto de entrada e tanto em 120 vezes ou 60 vezes? Tudo tem um porquê, né? Porque uma companhia precisa dar resultado. Então, eu acho que a diferença entre um vendedor, o cara que quer vender por vender, e o cara que precisa performar para olhar a última linha do balanço, que é quanto sobrou de fato, né? Depois que a gente passa a entender isso, a gente se realmente sai da veia vendedora para a veia gestora. Esse é o ponto. A conta tem que fechar. E um outro ponto, complementando o que tu comentou, que antes tu queria abraçar todos os corretores. Provavelmente tu foi ver a última linha e tu viu, não, calma, eu tô depositando energia em gente que não é do perfil, porque tu analisou o final dele, não, deixa eu direcionar aqui pro perfil, e aí tu também vai tendo a tua equipe de profissionais do teu perfil, do perfil da consultora, que vai conseguir dar mais atenção e ter mais resultado, né? Consequentemente, mais resultado. Performa mais. E detalhe, tem gente que não era do perfil que passou a ter o perfil, tá? Claro. Fique bem claro. Desculpa aí, né, gente? Eu não sou comercial. Vai. Mas só uma coisa... Mas olha quantos anos, né? Eu não vi Pô. uma construtora laranja, tá? Ó, pega a dica. O que é? Vai montar uma? Já O que pensasse? tá acontecendo? Só me falta dinheiro, né, gente? Jéssica Sensato, incorporadora e Viu? construtora. Sensato Empreendimentos. Tem nome, hein? Tem quem nome? sabe? Já pensou? Já Sensacional, botou o gostei. pai pra assumir a imobiliária e vai virar... Botou o Charles. Eu vou ser que nem o Luciano, eu vou ser só a cara e deixo ele fazer o resto. Eu acho que ela já tá construindo e trouxe a gente aqui para pegar cases. As informações, as coisas. Não dou ponto sem nó, rapaz. Imagina. Gente, e junto com a mudança tanto das construtoras que começaram a aderir e ver a importância do comercial, o próprio cliente também tá mudando, né? E vai muito de encontro com o que o Joey falou. Eu tô indo conversar direto com o gerente e com o dono do lado. O cara serviu um café para mim, tá aqui comigo, tá no tempo dele, conversando, e aí tu entra naquele meio de campo que aí o cliente pensa, poxa, ele tá trocando um papo comigo sobre viagem, a gente nem tá falando de negócio, tira o peso do corretor também. Vocês sentem o cliente também mudando e cada vez mais exigindo isso, ou não vem muito, é mais entre o corretor, imobiliário e gestor? Eu sinto às vezes o quebrar de gelo, muitas vezes. Porque, claro, tem perfil de cliente e perfil de cliente. A gente precisa saber ler o cliente quando ele sentou na mesa. Tem cliente que ele quer falar de números. Tem o cliente investidor que ele te dá uma aula. Ele vai saber melhor que tu sobre rendimentos, sobre aplicações. Tem o cliente que ele quer saber sobre o lazer, que é o cliente mais família. Então, o cliente em si, quando tu consegue envolver alguém da construtora, costuma sentir mais confiança. Principalmente, talvez, os novos investidores. Porque o investidor que é macaco velho, ele vai mandar as informações para o corretor, ele só quer saber os detalhes que ele quer saber e assinar o contrato. Ele quer saber só quanto custa e quanto vai valorizar. Ponto. Isso. Mas o novo investidor, o morador final, ele se sente mais carinhado quando a construtora se envolve. Justamente por se sentir importante. Por mais que para nós é o padrão, é o praxe. É o dia a dia, né? É o dia a dia, a gente vai receber a pessoa, a gente vai tratar com carinho, a gente vai falar de futebol, a gente vai falar do que for. Aham. Mas ele se sente mais carinhado. Já teve caso do corretor dizer assim, não, ele faz questão de ir ali porque tem que ter um de vocês junto. Olha só. O cliente fazer questão. Já teve vez, um dia eu tava tocando num bar em Brusque e eu lembro do cliente. Ele, no dia do lançamento, ele levou um bolo de dinheiro, ele queria pagar em dinheiro na entrada. Ele me encontrou nesse bar, ele já tava legal. Comprou mais um? Não, ele me chamou nos amigos dele, assim, me abraçou, e ele desse tamanho, ou eu que sou muito pequeno. Pode ser. Ele era bem mais alto que eu. Ele me abraçou e chamou uns amigos dele. Esse cara aqui, ó, me ajudou a realizar o melhor investimento da minha vida. Eu pensei, pô, que massa. E ele é o melhor amigo de infância de um corretor que
Foi um dos do Kunen, um dos caras que eu criei uma proximidade muito grande. E eu disse, pô, que legal esse reconhecimento também, porque eu fui só a ponte. Eu tava lá entre eles, atendi eles e tudo mais, mas o cara lembrou de mim com carinho, porque ele ficou feliz com o que ele fez também. Que massa. Então, eu tenho certeza que para nós três aqui na mesa é muito gratificante quando a gente vê a pessoa que realizou um sonho, seja da própria morada ou seja do primeiro investimento. E porque eu acho que todos nós estamos aqui para realizar sonhos, né? Eu acho, na minha visão, que o cliente sim mudou e ele muda cada vez mais. O cliente, a cada ano que passa, enfim, no sentido de informação. Nossa. O cliente já vem com a informação pronta. Sim. Então, quando tu vai atender um cliente para no meu caso, um Alameda, um Douro, um Riverside, né, que é o nossa menina dos olhos, né, digamos assim, ele já vem com uma informação já pronta, porque ele pesquisou, porque a informação está mais rápida, está mais instantânea na mão dele, porque ele olhou várias ofertas ou várias postagens de alguns corretores. Então ele já entende o que ele quer comprar, o que ele está procurando, o que ele vai encontrar lá dentro. Então isso é um facilitador para nós, né, enquanto vendedores ou gestores, enfim, um facilitador para o corretor também. Porém, é um convite para que a gente busque outras coisas para encher a visita, encher o atendimento. Porque falar de metro quadrado, falar de pé direito, falar de ventilação cruzada, isso já não enche mais um atendimento. Isso já ele já vem com essa informação e vem até com mais. Então a gente precisa entender de arquitetura, precisa entender de isolamento acústico, que seja, né? Por que agora é feito um barramento blindado, outras coisas que vão encher, mostrar para ele aquilo que tu, na cabeça, entende que ele não pesquisou. Que ele não está preparado para entender, ele não entende aquilo. Então, eu acho que o ponto principal é isso. É a velocidade da informação, ele já vem munido daquilo que ele já recebeu de informação durante essa pré-busca, essa busca que ele fez aí durante a etapa de compra, né, do imóvel. E aí, tem o ônus e o bônus disso, Rafa. Porque é bom, porque o cliente vem sabendo mais, ele já é um cliente mais nutrido, mais chegando muitas vezes em momento de compra, enfim, mais educado. Só que às vezes, aí eu pego na minha classe de corretor, que vive batendo na tecla do metro quadrado, comparando metro quadrado por metro quadrado, como se a gente estivesse comprando um tecido. E aí que vem a parte de a gente complementar, mostrando e enchendo com coisas além de metro quadrado, né? Então, igual tu faço o tecido, né? Frio agora. Igual tu faço o tecido, né? Então, tipo assim, às vezes, por que um tecido é mais caro do que o outro, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa acaba não tendo o conhecimento de como foi fabricado, né? Então, do mesmo jeito, vem a construção, né? Para te fazer um prédio hoje, tu vai desde o fundamento, do estudo do solo. Então, assim, como diz o Rafa, quando tem os porquês daquele preço, é porque teve um estudo e às vezes o investimento é maior, né? Às vezes eu tenho um terreno do lado do Alameda e aquele terreno não precisou fazer uma perfuração tão funda, eu consigo largar com um preço mais acessível. Então, acaba que essas informações hoje, a gente acaba passando para o cliente final, para ele não muda muito. Ele quer saber, mas assim, mais o preço final. Mas a gente bota os porquês na mesa, né? E como tu passa isso para o cliente também? Sim. Porque se tu chegar para o cliente e falar assim, não, mas tu não pode fazer metro quadrado, tu tá indo contra o cliente. Agora, se tu entra de uma forma de mostrar o know-how, muitas vezes, da construtora que vocês trabalham, a chancela de credibilidade do nome que tem por trás, né? Tudo isso tu vai comunicar além do metro quadrado para poder passar para o cliente. Mas, cara, é um pecado a nossa classe, os corretores, só baterem na tecla do metro quadrado. A gente está falando de 3 construtoras aqui que vendem alto padrão, que vendem acabamento. A gente vai fazer guerra de metro quadrado. E essa questão da informação rápida, ela não tá ligada a um padrão construtivo. Ela tá ligada à cadeia toda. Desde lá do cara que vende um apartamento de 300 mil reais até uma cobertura de 5 milhões, 6. A informação tá chegando para todo mundo. Todos. E é o que a gente falou antes, né? Sobre o vender o metro quadrado ou vender valor. Tem todo um porquê, um estudo.
No nosso caso, a gente tem junto da gente o Rafa Maffezoli. Aham. Ele é o cara que ele sabe exatamente o custo de obra até o fim. Do prego, né? Quantos pregos vão ser colocados, ele dá jeito de saber, né? O valor a gente não tira de, vou chutar aqui que vale tanto. Não, Aham. ele tem um fundamento, né? Aham. E hoje nós temos um inimigo grande no mercado, né? Se chama IA para isso, né? Verdade. A pessoa vai lá e pergunta qual é o metro quadrado do centro de Brusque. A IA pega tudo, ela não pegou um produto específico, né? Verdade. Então acaba que a pessoa vê aquela informação acabando questionando nós, né? Mas teu metro quadrado tá caro. Com base no quê? Exato. Já construísse, né? Tu não pode perguntar assim, né? Porque senão parece que tu tá sendo mal educado, Tá sendo grosso, né? Mas acaba que, tipo assim, hoje a internet, como o Rafa disse, chega muito rápido a informação, a pessoa acaba ainda vendo a mensagem da IA, né? Essa informação pode não estar 100% correta, né? Mas a pessoa usa essa informação, né? Com o metro quadrado baseado. Então, tipo assim, hoje o metro quadrado, eu sempre digo, de Blumenau é diferente de Brusque, é diferente de Balneário, que é diferente de Porto Belo. Então acaba que a IA não tem essa dimensão, né? E nem precisa ir tão longe. Às vezes tu pode ter um lançamento numa esquina e na outra esquina tu vai ter um outro lançamento que tu não pode comparar metro quadrado por metro quadrado, né? Exatamente. Bem isso. Gente, caminhando aqui pro final do nosso podcast. Já? Já, passa rápido, rapaz. A gente já tá 1h15 aqui. Vocês que não perceberam? Tô falando. Passa rápido quando tu vê. Só dá aquele gelo nos primeiros minutos. Depois a gente tá falando que é a nossa vida. Aí vai natural, assim, ó. É natural. Ó, essa aqui é a polêmica. Vocês estão preparados? Ó. Tá bem. Eu não, vocês respondem primeiro. Se vocês pudessem mudar algo hoje no mercado imobiliário de Brusque, qual seria a mudança que vocês fariam? Tipo, putz, cara, isso me incomoda todo dia. Se eu pudesse mudar isso... Por exemplo, enquanto vocês pensam, eu vou dar a minha resposta, a minha mudança. Hoje, eu vendo muito apartamento imobiliado. O que eu bato infinitivamente na tecla e não me canso é a exclusividade. Se eu pudesse mudar hoje uma forma de trabalho de Brusque, se eu pudesse mudar algo, não seria corretor sem Cresci, não seria anuidade de Cresci, seria a forma de trabalho. Eu trabalharia na exclusividade de uma forma que seria muito mais ética para o nosso mercado de corretores e traria um retorno muito mais rápido para o meu cliente. Hoje, vocês, como gestores, ou até, poxa, eu vejo que isso é uma dor que o dono da construtora também gostaria de mudar no mercado. Às vezes, queria que todo mundo se unisse mais na classe de construção. Eu queria mudar essa visão do corretor, essa visão do cliente. Uma mudança que para vocês traria alegria no mercado imobiliário. Eu acredito que seria o padrão americano, né? Somente vender com o corretor na escritura, né? Seria um padrão, tipo assim, desde o imóvel em construção, imóvel pronto, né? Tu acabaria passando mais transparência para os negócios e tendo um corretor, né? E acredito eu que pensando como construtora, né? A gente acaba que patinou agora. Eu volto e meio, eu esqueço também, tá? Aí já tem uns 3 episódios que aí eu vou enrolando, aí a minha cabeça... minha cabeça começa, eu tô enrolando e eu não tô saindo do lugar, e aí eu esqueço mesmo, porque eu volto depois em ti. Pode ser? Pode. Se eu lembrar. Eu me esqueci numa faculdade uma vez, cara, falando... Mas eu tava sentado na mesa na faculdade. Apresentando? Não, sentado na mesa. O professor passou um negócio lá, e eu, cara, a ideia veio na minha cabeça. E eu falei, daqui a pouco eu perdi, do nada. Cara, síndrome do pensamento acelerado? Sei lá o que é, Tu cara. acaba acelerando, né? Não, e é difícil porque aí eu presto atenção na resposta de vocês, eu olho aqui, aí vocês estão falando uma coisa que eu quero complementar que faz muito sentido aí. Como pode, né? Foi, acabou, esqueceu. Vai, Diogo. Joey. Olha, o que eu vou falar não é tanto com relação ao mercado imobiliário, a corretores e tudo mais. E eu acho que talvez não seja um problema da nossa cidade, mas a burocracia é uma coisa que a mim incomoda um pouco. Eu acho que é tudo muito moroso. Eu acho que o processo de desenvolvimento de um projeto, de alvarás e incorporação, eu acho que isso é muito moroso na cidade.
Eu não sei se é só na cidade, eu só trabalhei em lançamentos aqui. Se é Mas deve ser todo lugar. Mas eu acho que é em todo lugar. Eu acho que pra mim, acho que talvez seja o que mais... Te incomoda, assim. Podia ser tão mais simples, né? Isso é verdade. Eu lembro que quando eu entrei no mercado, não foi na época da pandemia, foi um pouco antes. Foi na época da intervenção do registro, por exemplo. Cara, eu fiz a minha primeira venda em 12 dias, um Camille 4 do Chico Motos, acho que era. Lá no Cedrinho, 140 mil reais, gente. Era na época. 140 mil reais no sobrado na época. Eu demorei 9 meses para receber. Burocracia, né? Esse rolê todo. Rafa, hoje o que tu mudaria no mercado? Eu concordo com o Joey. Acho que é burocracia, porque um projeto em si é 7 anos. Ô, louco! Um balanço de uma construtora, enfim, naquele empreendimento, enfim, vai levar 7 anos. Que é desde a compra do terreno, né? Para aquelas que compram terreno mais rápido, permutam, enfim. 1 ano para desenvolver, 1 ano para aprovar e tudo. Fazer tudo isso, 5 de obra. E aí a gente pode colocar até, se eu pudesse mudar qualificação de mão de obra ou oferta de mão de obra também para melhorar e dar mais velocidade, né? Enfim, e já que tem todo esse prazo de obra assim, né? Por que não avançar o sinal ou diminuir o prazo antes do início da obra? Isso. Facilitaria muito, né? E olha o que a cadeia da construção civil carrega, né? Empregos diretos, indiretos, impostos, ITBI na entrega de um empreendimento, né? O que uma cidade ganha com isso, né? Então, se eu pudesse melhorar, assim, vou na tua linha, né? De burocracia, mas colocaria também aí um incremento da mão de obra. Sim. Tem outras coisas aí, mas por enquanto eu vou deixar só nessas duas. Tem essas coisas que eles não falam, né? Porque eles têm que manter a paz, eles são gerente comercial, né? Então eles têm que ir de boa com todo mundo. Eu, como não sou gerente comercial, eu já falo mesmo, né? Moira, lembrou? Foi embora agora. Foi embora. Não acredito, não voltou mais. Não voltou. Daqui a pouco ele me manda uma mensagem. Lembrei, inclui no vídeo. Marcamos parte 2 do podcast. Parte 2. Manda um áudio e bota um negócio na boca dele pra não ver que a boca tá mexendo e faz um input no vídeo. Tá tudo certo. Vou botar na IA. Mas não lembra? Não, tipo, algo que mudaria? Deu branco. Eu acho que os dois pontuaram bem, né? Hoje que nós temos na cidade. Até no núcleo de construtores, o Lúcio Luz faz parte também, eu acho, do núcleo faz parte. Nós vamos ver o Joey agora, a partir lá representando a TH também, né? A gente conversou muito, assim, hoje, da burocracia, do que se cria, né? Em Brusque agora tem a ANAC também, agora tem que pegar plano, autorização de construção por causa do plano aéreo, né? Tem muito L ponto, então assim, quando a gente acha que vai desburocratizar, acaba... Vem uma coisa nova. Né? Então, assim, a gente gostaria toda hora de estar lançando mais prédios, ser mais rápido. Mas o Rafa apontou até 6, 7 anos. Hoje, se tu botar com os prazos nós estamos fazendo, às vezes tendo até mais tempo para te conseguir executar o que tu queres. Eu gostaria de ter um terreno e lançar em 6 meses, né? Mas vai um ano quase só de estudo. Se dependesse da construtora, seria muito mais. Mas são os prazos. Aí entrega tudo. Aí daqui a pouco, não, precisamos mais isso aqui... Aí tu entrega tudo de novo, dá mais 15 dias, mais isso aqui, isso vai empurrando. A gente já tem que ficar feliz que a gente mudou o plano diretor e melhorou. Isso melhorou muito. Eu acho que estava acontecendo até uma migração das construtoras para o litoral por conta disso. A gente tinha um plano diretor muito arcaico. Acho que foi um trabalho muito bem executado. Acho que o Simas também teve à frente disso aí, né, para fazer essa alteração. E hoje tem locais de Brusque que a viabilidade é 30, 35 pavimentos, né? Isso já ajudou muito, mas ainda tem todo esse por trás dessa burocracia toda. Eu acho que naquela conversa em off, né, Rafa, respeitar os contratos, eu acredito, tá? As prestações de serviço, né? Nós falamos de um fornecedor ali que acaba que a obra está entregue antes e aquele fornecedor acaba não fornecendo a matéria-prima final. Aí parece que a construtora está devagar. A culpa é da construtora, exatamente. Né? Então, assim, o respeito dos contratos, né? Seria importantíssimo isso, né? Do mesmo jeito que o cliente pede para nós um contrato, quando ele assina com nós, vocês vão entregar em quanto? 60 meses. Ele conta os 60 meses, não 61. E quando nós dissemos que nós entregamos em 50, eles ficam muito mais felizes.
Então nós também gostaríamos que todos na cadeia respeitassem os contratos que assumiram, né? É uma engrenagem, né? Não adianta. Quando eu falo voltando um passinho atrás ali, que eu falei dos 7 anos, né? Muitas vezes leva até 7 anos, obviamente, dependendo do tamanho da obra, né? Eu falo só realmente o 7º ano é a entrega da chave. Porque se a gente for olhar hoje como está desenhado o nosso mercado, é para um parcelamento direto com as companhias. Direto com a NH, com a ETH, enfim. Taxa de juros lá em cima, obviamente, eles buscam outros meios de se financiar, e no caso da CRF, financiamento direto. Então, hoje a gente faz em até 120 vezes. Antes fazia em 60, financiamento em até 60, agora em 120. Então, os 7 anos acaba na entrega das chaves. Depois tem mais uns bons anos aí para quem está buscando o financiamento. Que geralmente então, não é o resultado, né? Não é o resultado final de um empreendimento. É só até a entrega. 10, 11, 12 anos. Porque o construtor vai começar a ver esse valor de volta, o percentual dele nas últimas, Isso, né? exato. Primeiro é tem só... custo desde o dia 1. O projeto tem custo, uma maquete tem custo. Tudo tem custo. E o cliente muitas vezes não vê isso, né? Ele acaba falando, mas do lançamento tá o preço de um imóvel pronto. Pô, mas olha tudo que tem por trás e muitas vezes o dinheiro que um construtor tem que injetar na frente para receber daqui 10 anos. Né? Então por que ele não deixa o dinheiro na conta? Tem que ter esse retorno vantajoso para ele também, né? Gente, já que a gente está falando aí mudança de plano diretor, para fechar, o que esperar da NH, da TH, da CRF, do mercado imobiliário de Brusque? Qual que é a visão de vocês aí para os próximos anos? A gente vai continuar nessa crescente? Vocês imaginam a migração realmente? A gente percebeu que de 7 anos atrás da corretagem, onde eu vendia sobrado, hoje a gente não encontra sobrado por menos de 300 mil, por exemplo, mas que Brusque ele tem uma demanda e um ticket mais alto, o perfil da venda dos imóveis de vocês. Vocês acreditam que isso vai continuar crescendo? É a prospecção do mercado? Não, Jéssica, a nossa expectativa, eu acredito que vocês não vão falar isso, pelo amor de Deus, né? Mas não, vai vir só Minha Casa Minha Vida agora, ou não, realmente tá vindo muito lançamento, a prospecção minha como gerente da própria construtora é muita novidade aí pela frente. O que vocês veem aí e esperam dos próximos anos para o mercado imobiliário de Brusque? Eu acho que Brusque está vindo numa crescente há algum tempo, por conta de alguns polos também. A Unifeb está crescendo, está trazendo muitos profissionais, muitos alunos, muitas famílias que vieram para estudar e resolveram criar raízes aqui por conta da qualidade de vida da cidade também. A gente vê o nosso Hospital de Zambuja, que está virando referência, está crescendo, está aumentando. Então, a cidade tende a crescer muito. Consequentemente, a gente vai ter sempre muita demanda de imóveis. E o perfil tem mudado. Porque quem está comprando, às vezes, o primeiro imóvel, ele vai, talvez, dar um passinho um pouco mais curto. Mas todo mundo quer fazer um upgrade. Vai pegar o imóvel que já tem, vai trocar, vai pegar o melhor, vai pegar o maior. Vai pensar na família, vai pensar realmente no não só morar, mas no viver. A gente acha que está caminhando para isso, porque até os produtos, às vezes, de entrada, produtos mais simples, já estão sendo pensados muito no consumidor que tem família. Então já vai ter um parquinho, já vai ter uma quadrinha, já vai ter uma piscina pequena, mas já tem. Então acredito que a tendência é que a gente continue nessa tocada forte de mercado para os próximos anos, por conta do crescimento na cidade. Parece que, em média, é para crescer 10 mil habitantes ano. Isso que tem gente que sai, mas tem muita gente chegando na cidade. Então, acredito que realmente a gente vai continuar nessa tocada forte. Já tem, desde 2022 ou 2023, a gente tem visto esses cada vez lançamentos maiores, Verdade. mais bonitos, e todos eles têm cliente para isso, tem investidor para isso, tem mercado para isso. Da mesma forma que tem o perfil de corretor que vende o alto padrão e o Minha Casa Minha Vida, tem cliente para tudo, tem investidor para tudo, todo mundo vai ter um filho que já tá, tem um filho de 15 anos, já vou comprar alguma coisa na planta para o meu filho quando ele tiver 22, 23, que ele está formado, ele quer casar, ele já tem. Então eu acho que hoje as pessoas pensam mais em adquirir imóveis do que há anos atrás. Verdade. O pessoal era muito focado, vou morar de aluguel, porque se eu enjoo, eu troco. Hoje não, as pessoas querem ter o seu primeiro bem. O primo rico. O brasileiro, ele é patrimonialista, né? Isso. Moram de aluguel por um tempo, mas pensando em comprar o seu patrimônio. Tu tá falando ali sobre, vamos pegar o censo, de 22 até 25. Brusque cresceu quase 15 mil habitantes. Se a gente colocar
que uma família tem uma casa tem 3 pessoas, né? Eu acho que a média 2,5 a 3 pessoas numa média, né? Brusque no próximo triênio, digamos assim, se crescer a mesma coisa, a gente está falando de 5.000 imóveis que precisa ser lançado para suprir a necessidade de moradia desse pessoal, né? Então eu acho que sim, a cidade vai continuar crescendo. Eu acho que é cada vez mais a nossa região. A gente está aqui representando Brusque, né? E construímos aqui. Mas o nosso estado ele é muito pujante. A nossa região aqui, a parte do vale aqui, ela é muito pujante. Então tá cada vez mais gente vindo para cá. Gaúchos, como eu, né? Cariocas, pessoal do norte, do nordeste, tá vindo muito para cá. Então acho que sim, a gente deve continuar crescendo, vai continuar crescendo. Acho que a gente pode até fechar questão nisso. E com certeza o mercado imobiliário vai precisar também continuar crescendo para atender toda essa demanda. Não tinha esse número. Se eu não me engano, acho que Brusque está com 10 mil imóveis em déficit, né? Foi alguma coisa passado. Não vi. Eu acho que até o Michel Belli, que é corretor também, ele postou alguma coisa que o Senso tinha visto, assim, né? Então, tipo assim, falta imóveis aqui ainda. Por mais que tenha a lei da oferta, né? De aluguel, de venda, acaba faltando, né? Por isso que muita gente divide aluguel, né? Muita gente dividindo aluguel. Além do alto preço dos aluguéis E também, tu né? vê, mas Brusque, ele é tão próspero, uma cidade tá na crescente tão boa, que hoje os aluguéis aqui são melhores do que em Blumenau. Entendeu? Se Blumenau, um apartamento, eu vou usar um exemplo, um apartamento de 1 milhão, tu tá alugando por 3,5 lá. Aqui tá alugando de 2 suítes, lá sendo 3 suítes do 1 milhão, né? Lá eles não alugam por 5 mil, que é o padrão hoje aqui, né? Então, assim, nossa cidade hoje tem um custo de vida mais alto, né? Isso então, é verdade. Acaba que os investimentos aqui, eles tendem a ter essa valorização também. Tá vindo o pessoal de fora voltar a investir em Brusque. Antes nós estávamos tudo no litoral, né? Então, assim, para ter ideia, quando eu virei gerente comercial, né? Numa conversa que eu tive com construtoras, eu perguntava quanto tempo leva para se vender um prédio? Sadio, 2 anos. O fluxo de venda. Tu vende tantas unidades no lançamento, depois mensalmente até finalizar e deixar algumas unidades pro final, né? Então, hoje, com a verticalização de Brusque, já não fecha mais 2 anos. Não. Porque nós falávamos aí em 48 unidades, 60, hoje nós estamos falando em 90, 100, né? Então, assim, acaba que mudou todo esse cenário. Acredito eu que as construtoras agora, veio um ano político, veio um ano da Copa do Mundo, não tem mais essa desculpa, o pessoal continua comprando, né? O mercado melhorando, vai continuar comprando mais, baixando a Selic, volta com força pro mercado da construção. Hoje a Selic, a pessoa acaba deixando o dinheiro aplicado e quer pagar parcelinha, né? Porque ele não quer tirar o dinheiro. Mas eu acredito que quando a Selic dá mais uma baixada, que vai melhorar as taxas de financiamento, o mercado também pare de vender 120, 140, volta pro financiamento, que também traz esse dinheiro pro caixa, vira investimento na cidade. Verdade. E a cidade tem que acompanhar isso também, né? Nossa cidade precisa acompanhar também esse crescimento da construção, né? Porque se fazer o crescimento, acho que é 2031, que chega a 200 mil habitantes, né? Se nós pegar hoje em Brusque, a média é 2 carros por família. A cidade tem que pensar nisso. Falta praça, falta áreas de lazer para a comunidade também. Precisa acompanhar junto, né? Isso. Então essa crescente, que nem o Rafa apontou, Brusque não vai parar, né? Talvez agora mantenha-se o ritmo e depois se acelere. Bom saber, tá? Por Bom essa percepção. Eu falo em nome acho que das 3 construtoras. A gente tem projetos futuros, todos temos, e justamente pensados em mudar a forma de se viver. Sair de viver num quadrado e realmente ter área de convivência, área de convívio, criar comunidades, né? Famílias. Então, é mudar a forma de viver. Eu acho que é muito isso que a gente precisa pensar hoje. Como tu falou, não tem praça, não tem parque. Hoje a gente vai encontrar cada vez mais isso dentro dos empreendimentos. Verdade. Tudo que uma família precisa dentro do empreendimento. Antes da pandemia, a galera queria sair de casa pra desbaratinar, preciso relaxar, vou sair de casa. Hoje não. Hoje é o contrário. Hoje eu preciso voltar pra minha casa, eu não quero sair esse final de semana, não quero ver ninguém, eu só quero a minha casa e ficar escondidinha. Eu falo por mim. Né? Eu também, não. Toda oportunidade que eu tenho de me encorajar em casa. O meu momento social é enquanto eu tô com o meu uniforme de corretor. Eu brinco. Depois,
Acho que é tanto o sorriso no rosto que chega fim do dia e eu quero minha casa, meu moletom e acabou-se, né? Tu queria complementar, Amora? Não? Achei que tu ia falar alguma coisa, eu cortei. Não, eu achei que o Rafa ia falar, eu tava aguardando ele. Complementar? Não? Tudo certo. Gente, mas então é isso. Quero agradecer vocês mais uma vez. Se eu pudesse, eu tinha mais um monte de pergunta para fazer, mas eu também não quero. Os corretores já devem estar tudo doido atrás de vocês. Eu acho que passou rápido, tá? Não, O passa meu tá muito. no modo avião, tá? Eu botei no modo avião Aí pra depois ninguém me vocês, achar. assiste meu podcast segunda-feira, qualquer coisa fala com a Jéssica. O povo já não gosta muito de mim mesmo, Vocês então. vão entender o porquê que eu não tenho ainda. Mas calma que eu já tô botando as mensagens em dia. Mas também quero que vocês peçam para os chefes de vocês, aí o pessoal da consultoria também assistir, mas mandem também o meu obrigada para ele, porque é através de consultoras como as que vocês trabalham hoje, que enxergaram e viram a necessidade de um gerente comercial, entenderam que o gerente comercial é uma ferramenta para o corretor e para representar também e crescer a cidade. Foi por consultoras como vocês, acho que a CRF foi até pioneira nisso, né? Que o mercado vem evoluindo e vem se transformando. Porque se não tivesse uma consultora que, não, cara, isso não tá certo, olha aqui o potencial que dá de fazer, não se tinha uma mudança num plano diretor, não se tinha uma mudança na condição de fluxo de pagamento, nós ainda estaríamos naquela situação arcaica de 24 vezes de saldo financiado, 36 vezes, enfim. Então, são por pessoas que hoje não estão aqui, mas vou conversar. Só o seu Lúcio veio até aqui agora. Seu Lúcio, tá feliz? São pessoas como as que a gente trabalha, que a gente tem, o CNPJ, que fazem Brusque melhorar também. E também não é em vão que vocês estão nessas construtoras, é porque vocês têm visão, vocês também querem transformar o mercado e também entendem o papel importante de vocês no mercado imobiliário. Então, meu obrigado para eles e meu obrigado para vocês, tá? A gente que agradece. A gente agradece. Então, fechou. Gente, é isso. Uma aula, muita troca de experiência com esses caras aqui, tá? Sensacional. Uma visão de cada um diferente, uma forma de se posicionar, mas todos, independente de construtoras, as três representando e mudando o mercado imobiliário de Brusque. Assim como o podcast aqui que você está assistindo hoje. Gente, curte, compartilha. Tchau. Te vejo no próximo episódio.